a solicitação de um espaço para trazer alguma colocação por parte de entidades aqui da Tupã-Ciretã, e assim o fazemos sempre que possível dentro da nossa disponibilidade de espaços. E hoje, uma vez mais, está aqui solicitando um espaço para trazer algumas informações a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Tupã-Ciretã, a Anclare Cardoso, que nos solicitou um espaço para trazer informações em nome da entidade que ela representa, né? Ela que está na condição de presidente dos servidores municipais, aquelas pessoas que atuam junto à municipalidade de Tupã-Ciretã, concursados e que estão ali efetivados e que são associados ao sindicato. Anclare Cardoso, bom dia, como é que está? Tudo bem? Hoje ela dá um bom dia aqui ao vivo, às vezes ela nos dá na live aqui nos acompanhando. Bom dia, Anclare. Bom dia, Miguel, bom dia, rádio ouvintes, principalmente aos colegas que hoje eu quero que participem da reunião, porque ela é muito importante, ela vai direcionar o nosso futuro, né? A reunião é quando? Hoje? Hoje, às 19 horas, na Câmara de Vereadores. Perfeito. Já tem a pauta da reunião, alguma coisa? Sim, a pauta da reunião é a questão dos 6%, né? Que foi nos dado esse ano, porque eles já têm uma tabela estimada, né, de quanto eles vão dar até 2025. Então, na tabela deles é 5% geral, até 2025. Essa projeção desses 6%, o nosso coeficiente, que nós temos um básico lá, né, o nosso básico era de 907,95, acrescidos de 6% para 2023, que já está em exercício desde fevereiro, né, do final do mês de fevereiro, ele passou para 962,42. Por que eu sempre trago isso à tona? Para que as pessoas fiquem sabendo que acrescido apenas 6%, o primeiro padrão do município, a classe A, não chega a 1.302, ela chega a 1.251,14. Vai faltar R$ 50,86. Só que na hora das vantagens dela é calculado em cima do vencimento. Qual é o vencimento? 1.251,14. Se ela tem 20% de insalubridade, em cima do 1.251,14. Se ela tem difícil acesso, em cima desse valor. Se ela tem hora extra, em cima desse valor. Tá? Então, assim, é por isso que eu quero que as pessoas entendam que fazem 4 anos que esse primeiro padrão recebe complemento salarial. E pela primeira vez, Miguel, o magistério, por causa do piso do magistério, 40 horas, ele passa para 4.420,25, 40 horas, tá? Mas a letra A, né, do primeiro padrão do magistério, que é aqueles que têm apenas a faculdade, depois o segundo é para quem tem pós e o terceiro para quem tem mestrado, vai receber complemento salarial, porque não vai chegar a 2.210, 20 horas, tá? Ele vai para com esse coeficiente do município, ele vai para R$ 2.098,07. Ah, então vai faltar R$ 112,20. É o que vai ser acrescentado. Aí tem a questão das professoras, né, que são as professoras CLT. Aquelas, então, é pior ainda, porque tem professora CLT que vai ter que ter um complemento de R$ 506,79, outras vão ter que ter de R$ 333,56, outras vão ter que ter de R$ 112,20, outras vão ter que ter de R$ 323,93 e assim sucessivamente. É isso que eu preciso explicar para os colegas. O que acontece, né? É isso que eu preciso explicar para os colegas o que acontece. E aí tem ainda que tá para ser, né, para entrar em vigor a questão do piso da enfermagem, porque vai entrar. Mais cedo, mais tarde ele vai entrar. E o piso ali da enfermagem, quem é enfermeiro no município 20 horas não vai ter problema. Quem for 40 horas também não vai ter problema. Mas o técnico da enfermagem, que ele teria que receber desses 4.750, 70%, seria 2.375. Sabe quando que esse técnico vai receber esse valor? Quando ele tiver 15 anos de prefeitura, com 10% dos 15 anos, com 20% de insalubridade e mais 3 quinquênios, para chegar nesse valor. Então, assim, eles vão ter que remanejar para que chegue esse valor, porque o primeiro padrão não chega a esse valor. Tá? O primeiro padrão é 1.972,96.
Então, assim, não tem, sabe? A gente já vai fazendo a conta, já passei para eles também, né? Porque é uma maneira da gente ajudar. Daí, da gente falando do que vai acontecer, do que está previsto, para já começarem a se organizar, né? Nesse tocante, para ajudar. A gente não tem intenção, em hipótese alguma, Miguel, de ir contra quem nos sustenta e quem nos mantém, né? Se tu dissesse assim para mim, claro, mas hoje cabe 1.300 como básico do município, não cabe. Daria sérios problemas. Mas R$1.000 cabe. R$1.000 cabe porque eu já fiz o levantamento. Hoje nós somos 520 servidores D4 concursados, né? O Vale Alimentação, maravilhoso. Muito bom. Mas o Vale não alcança quem está aposentado. E quando tu está aposentado, tu perde todas aquelas tuas vantagens. Quando tu está aposentado, tu não leva o Vale, tu não leva insalubridade, não leva horas, não leva FG. E nem difícil acesso. Não é contabilizado para que seja colocado no cálculo da tua aposentadoria. Teu salário fica mínimo. E acima de 3 mil, tu começa a pagar novamente a Previdência, né? Que a gente está aí com uma luta muito grande dentro das federações e confederações para barrar esta reforma da Previdência e a reforma trabalhista, porque é um desaforo, né? O trabalhador tem que seguir pagando. Então, assim, a gente está e vamos lutando. O Vale é muito bom, mas não alcança quem está aposentado. Então, assim, os aposentados vão se fazer presente hoje na reunião também. É uma questão, assim, que a gente precisa, porque nós vamos fazer uma ata, nós vamos registrar essa ata, nós vamos levar ao conhecimento do prefeito. Dia 27 eu tenho tribuna livre, daí eu peço que, infelizmente, pelo horário, não é à noite, né? O pessoal não vai. Então, assim, nós vamos entrar também com um pedido para que volte à noite, né? Para a população poder ir, para a população poder acompanhar o que está sendo votado, né? Porque todos os vereadores receberam isso aqui, todos eles, tá? Eu disse que qualquer dúvida me ligasse para saber o que é o teor da tribuna, né? Para que eles não fiquem mais tudo que chega de projeto lá, como esse projeto que foi feito para bibliotecário, 5.100, mas ele não vem o salário dos outros, né? Não desmerecendo a função, tá? Mas será que seria necessário? Essas contratações que tem hoje no município, isso vai dar problema futuro, isso vai criar um déficit muito grande. Precisa de concurso, o concurso alimenta o fundo. É isso que nós precisamos, é concurso público. E sem contar que daí tu tá também, ao mesmo tempo, tu tá dando curso para uma pessoa que não vai ficar, né? Daí tem o déficit do conhecimento. Então são essas questões assim, que a gente vem batendo na mesma tecla e incide sempre no mesmo erro de continuar, de persistir para ver. Alguém vai pagar. Assim como o Guga teve 8 anos para colocar a casa em dia, lembra que ele tirava empréstimo para pagar o nosso 10º, que eu vim aqui e falei. Conseguiu, botou 80% no dia do aniversário, todo mundo feliz, né? Conseguiu colocar em dia o fundo, né? Que está muito bem, muito obrigada. Aceitou a proposta do sindicato para fazer um teto D3, acima de 3 mil para pagar, e não os 14% geral para todo mundo. Imagina, 14% uma pessoa aposentada ganhando salário mínimo ter que descontar isso aí, Miguel. É desumano. Na hora que tu mais precisa, tu não vai ter. É como eu digo, tanto o servidor do Estado quanto o servidor do município são os futuros catadores de lata na velhice. Na aposentadoria não vai ter como complementar a renda. Quem é que vai querer empregar uma pessoa de 70 anos? Né? Tem essas questões assim que as pessoas têm que ver, as pessoas têm que ter uma previsão do que vai acontecer na hora que tu mais vai precisar. E se continuar subindo o IP, quem é que tem condições de pagar? Um aposentado, será que tem condições de seguir pagando IP da maneira que está subindo? Então são tudo isso. E o juro bancário? E o que tem de empréstimo? Então são coisas assim, Miguel, que a gente tem que estar muito afinados, porque quando eu me aposentar, que eu vou ter que trabalhar mais um ano por causa da 173, que a gente vai ter querendo derrubar, mas daqui a 4 anos. O meu concurso foi o concurso que colocou mais gente lá. Será que a prefeitura vai ter dinheiro para pagar as licença-prêmio de mais de 100 pessoas? Já pararam para pensar? Já avisei lá. Já pararam para pensar nisso? Entendeu? Porque assim, é como eu digo, quando tu tá... o meu problema é da porta para dentro. O problema de quem é prefeito é da porta para dentro, da porta para fora. Né? Então, eu estou ali vendo, esmiuçando, procurando o que a gente pode fazer de melhor, né? Para ter como sobreviver com o mínimo de dignidade possível. As pessoas do primeiro padrão, a grande maioria está trabalhando à noite. Né? Está com outro emprego. Né? E aí, como é que fica essa pessoa na hora que ela precisa trabalhar?
Um cansaço imenso, mas não pode deixar faltar o pão à mesa. Né? Tem colegas meus que estão tirando empréstimo para pagar mercado, para poder comprar comida, do pouquinho que sobrou, sabe? Então, são questões assim, olha, Miguel, que realmente a gente tem que rever isso aí com carinho. E dentro do que é possível, né? Do que é acordado. Eu digo que um básico de R$1.000 hoje daria sim. Quero que me prove o contrário. Né? Porque para os 520 servidores que tem ali, concursados dá. E é menos porque tem gente que tem ainda 2 matrículas, né? Daí dá menos pessoas, mas porém tem 2 matrículas. Então, são as questões assim, ó, que chegam pra gente a todo momento, né? As pessoas questionando essa questão que me perguntavam muito do Ministério Público do Trabalho, quando houve ali a época das eleições ali, né, para presidente. Eu digo, foi alguém que fez uma denúncia, não foi o sindicato. Né? Alguém fez uma denúncia, e aí por isso que tiveram que assinar aquele documento. Tá? A questão da PEC 32, ela está, graças a Deus, enterrada por 4 anos. E graças a um funcionário adequado que a gente consegue descobrir as coisas. Imagina se não fosse. Passa a joia, passa tudo, né? E assim vai sendo. Né? É um funcionário adequado que vai peitar. É ele que vai dizer, não é um funcionário contratado. O funcionário contratado também está para a rua. Né? O funcionário contratado vai fazer tudo. E bem quietinho. Mas o funcionário adequado, ele tem responsabilidade. Ele assina documento público. Ele tem responsabilidade. Ele é representante do município também. Ele trabalha para o município. E a responsabilidade dele é essa. Né? Então, por isso as denúncias. Como houve do superfaturamento da vacina, agora dessas questões das joias. Né? E a gente vai descobrindo o porquê das coisas depois. Por que as coisas acontecem. Por que queriam a PEC 32. Né? Além de tu perder a gratuidade da saúde e da educação, imagina o que não ia passar. E a gente nem ia saber e a gente nem ia ver. Essas questões assim que as pessoas têm que começar a se alertar, as pessoas têm que começar a se movimentar. Tem chegado bastante queixas para mim também de algumas coisas que são ventiladas dentro do grupo da educação, como não podem postar se não tiver merenda, não pode postar se atolou a Kombi, coisa parecida, que leva os professores do interior, né? Isso é uma maneira de cercear. A mesma coisa quando foi tirado o direito, né, dos professores escolherem seu diretor de escola. São os olhos e ouvidos do prefeito. Poxa, está tirando, está cerceando. É legal? Mas é imoral. Então, são essas questões assim que a gente tem que colocar. O sindicato está aqui para representar o funcionalismo, né? Quando um funcionário responde um PAD, o que o sindicato faz? Ele dá o direito desse servidor se defender com o advogado do sindicato, que ele não paga absolutamente nada. Tá? É isso, até que prove o contrário. Né? Então, é para isso que serve o sindicato. Ele serve para tanto ajudar, colaborar, mas também ele quer que seja atendido a demanda do funcionalismo. E o nosso salário está muito defasado. Nós já passamos de 180% de defasagem salarial. Prova disso são os 4 anos que não chega ali, imagina, a um salário mínimo. Né? Então, são essas questões assim que a gente quer. Isso vai refletir no futuro. Vai fazer falta lá. Mas pode dar paliativamente. Não paga as licença-prêmio. Né? Então, vai dando uma maneira da gente... São só 520 servidores hoje. Uma maneira da gente começar a ajustar isso aí e ver. Aí vai dizer, mas e daí para o fundo... Mas o pessoal até agora não está pagando, não voltou a contribuir? Então, assim, sabe, Miguel, as questões são essas. A reunião hoje é muito importante. Quem deve participar da reunião, Cláudia? Todos os sindicalizados. São quantos hoje? São na base de 320. Uhum. Não cabe tudo na Câmara, se for todos? Não cabe. Mas a gente sabe, né, que é sempre aqueles que dão a cara para bater, né? Mas a gente está aqui para representar todos, né? E eu não estou aqui para cobrar ou coisa parecida. Mas é para representar todos. É para isso que serve o sindicato. Não é para te chegar lá e... fulano se manifestou e hoje estão perseguindo fulano. Porque só falta o banquinho de antigamente. Tu botar lá a pessoa sentadinha porque se manifestou contra. O sindicato é para isso. É para ele entender, ele saber e ele ser o porta-voz dessa pessoa. Por mais que ultimamente nem os meus pedidos de informação têm sido dados, né? Mas nada que o Ministério Público não faça pelo sindicato, né? A gente leva o conhecimento do Ministério Público, o Ministério Público pede que seja informado, porque eu quero, esses dias até me reportaram assim, que era para eu procurar no portal da transparência. Não, eu quero com o carimbo da prefeitura. Se fosse só no portal da transparência, eu já tinha entrado. Eu quero com o carimbo. Eu fiz um pedido, eu sou uma cidadã, né? Eu pago os meus impostos, então eu quero ser representada como tal. Né? E represento categoria como tal.
né? São muitas pessoas. Então é isso que a gente quer, que as pessoas entendam que o sindicato ele não é contra, mas ele é a favor de representar toda a totalidade, ou seja, os 12 padrões do município, todas as profissões que ali estão. Bem, essa é a Anclare Cardoso, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Tupã-Siretã, que, como há décadas acontece, solicitou um espaço aqui na programação da Tupã, e a gente sempre, aberto aos vários segmentos da nossa comunidade, ouviu ela falando sobre várias questões que ela levantou aqui, envolvendo aí interesses na visão do Sindicato dos Servidores Municipais. Ela deixou isso bem claro, né? Ela está aqui na condição de presidente do sindicato, defendendo os seus integrantes, os seus associados, e convidando-os para hoje à noite, a partir de que horas? Às 19 horas. 19 horas na Câmara de Vereadores, uma reunião lá da presidência com os sindicalizados para que sejam tratados esses e outros temas, é claro, com mais profundidade, com mais tempo. Aqui uma questão superficial, ela trouxe apenas alguns toques superficiais sobre temas que ela considera relevantes para os sindicalizados e também, é claro, para a municipalidade e como consequência para a comunidade como um todo também. Anclare, obrigado pela visita e a gente, claro, permanece como sempre à disposição em outras oportunidades. Sim, Miguel, eu quero agradecer o espaço que a gente tem na rádio. Sempre que a gente solicita, a gente consegue, né, fazer com que dê um alcance maior. Até às vezes as pessoas me perguntam assim, não vai na rádio? Eu digo, gente, eu não tenho, né, uma demanda para ir falar, né? Então eu vou quando a coisa é realmente muito relevante, de uma importância muito grande. Dizer que a gente continua em parceria com o CEPERS, né? A gente continua em parceria com o Estado, com o ente federal, para que a gente possa derrubar isso aí que chegou, dessas reformas de previdência, reforma trabalhista, essa 173 aí, que é um atraso na vida de todos nós, né? Porque além de não ter aumento de salário, ainda ficar postergando as nossas pequenas vantagens, né? E vamos ver o que a gente consegue. Hoje, Miguel, se tu me perguntar assim, qual é a mudança melhor? Revisar o plano de carreira. Porque daí ele vai ser a médio e longo prazo. Ele vai ser paliativo, né? E tem várias maneiras da gente fazer, né? É só ter boa vontade, se despir, né, daquela mentalidade, né, aquela empáfia, e vir para junto daquele que trabalha e faz com que o município ande, que somos nós os trabalhadores. Muito obrigada. Anclare Cardoso, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais do Tupã-Siretã, solicitando um espaço aqui na edição do seu programa Variedades, conversando com você que está na nossa audiência nesse momento. 9h38, nós vamos a um intervalo comercial.